para todos os públicos. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez de volta, tá? Para estar em contato com vocês, trazendo outras novidades. Dando continuidade àquilo que a gente começou a trabalhar essa semana, já depois do projeto que a gente desenvolveu no mês de agosto, que é essa sugestão de atividades, tanto para quem está na fase inicial de alfabetização, como aqueles alunos que eles já estão com conhecimento maior, com as habilidades mais desenvolvidas e que precisam de um conceito mais, assim, vamos dizer, mais avançado, mais concreto. A gente precisa estar trabalhando com esses alunos também para que eles não sejam deixados de lado. Então a gente vai trazer, hoje as sugestões que a gente vai focar são nesse nível, do mais simples também para o que está mais avançado. E aí aquilo que a gente já falou antes, as adaptações, questão de nível, vai ficar por conta de vocês aí em casa. Aqui são as simples sugestões e que dá margem para que vocês façam as alterações necessárias aí com os filhos de vocês. De acordo com o nível de cada um, de acordo com a aptidão de cada um, porque nós temos alunos que gostam de sentar e fazer atividade, nós já temos aqueles que recusam, né? Isso. Então, cada atividade, cada ideia que nós trouxermos aqui, serão vocês que vão adequar em casa conforme o aluno, conforme o filho de vocês. A gente vai começar aqui, a gente está trabalhando conceitos matemáticos, a aula mais vai ser sobre essa questão da matemática. Só que a gente vai trabalhar aqui tanto o conceito matemático, como a gente vai estar trabalhando o nome, da questão do nome do aluno, que a gente também precisa estar trabalhando, porque muitos ainda não têm conhecimento das letras e do nome mesmo principal dele. Então, a partir do nome, a gente vai estar trabalhando alguns conceitos também voltados para a matemática. Aqui a gente utilizou o papelão e aqui foi um pedaço de papel, um retângulo de papel, e fizemos o nome da criança aqui, o nome do filho de vocês. Vocês vão usar as letras do nome dele, usou o pincel permanente, que é para poder escrever aquele piloto que a gente fala. Aí eu fiz aqui círculos com as letras, aqui tem várias letras. Essas letras aqui são as letras que vem depois e as letras que vêm antes da letra do nome dele. E aí a gente vai estar procurando. E para fazer essa atividade aqui, nós vamos precisar também que vocês reproduzam aí o alfabeto. Pega, faz reproduz o alfabeto numa folha de papel chamex, de A até Z. Aí bota as letras lá na ordem, que a gente vai estar também trabalhando questão de ordem, principalmente a questão da ordem alfabética, que a gente utiliza tanto na lista telefônica como no dicionário, e ele precisa estar se apropriando desse conceito também. Então aí escreveu, aí a gente pede para ele qual a letra que vem antes qual o nome dessa letra, ele vai dizer qual a letra que vem antes. Aí lá nas fichazinhas, vocês vão ver também que eu tenho fichas coloridas, que a gente também vai estar trabalhando cores. Aí pede para ele procurar qual a letra que vem antes do A. Tem alguma letra que vem antes do A? A gente vai olhar lá na lista. Lá nas letras que vocês escreveram no alfabeto. No alfabeto. Pode ser assim ou pode ser também aquele móvel que a gente sempre apresenta aqui. Isso. Contanto que vocês coloquem na ordem na hora que for fazer a atividade. Aí procura-se qual que vem antes. Tem alguma que vem antes do A? Não. Claro que não. Aí ele vai procurar então uma que vem depois. Aí a gente vai procurar a letra que vem depois do A. E vai encaixar do lado. Aí vocês vão fazer toda essa sequência usando as letras que a gente faz na ficha ou as letras móveis. A intenção é que ele localize o antes e o depois e que ele tenha noção também do que vem antes e do que vem depois. Que a gente usa também lá na matemática, que a gente diz que é o antecessor e sucessor. Aqui a gente vai estar trabalhando de maneira simples, né? Como antes e depois. Aí, quem é que vem primeiro? É o teu irmão ou é você? Quem vem antes? Quem vem depois? A gente sempre está fazendo esse paralelo com ele. Aí aqui, antes do T. Aí que vem depois do T. U.
S vem antes, T no meio e o depois. Aí nós temos a letra R 2 vezes. Ó. Qual a letra que vem antes do R? Aí lá nas fichinhas, que elas vão ter que elas vão estar espalhadas, né? Que não dá para mim espalhar, mas elas vão estar espalhadas, ele vai procurar. E aí a gente vai estar nomeando com ele. Ele teve dificuldade, bora ajudar ele lá na lista, para ele encontrar. Qual a letra que vem depois do R? Ó, você vai ver que a letra se repete. A ficha com a letra que se repete eu fiz na mesma cor. Porque aí depois nós vamos conferir as letras que se repetiram na sequência. Qual a letra que se repetiu? Aí a gente vai estar vendo, as outras eu botei igual. As outras eu botei da mesma cor. Mas se vocês tiverem cores diferentes de papel com cartolina, ou vocês podem até mesmo pegar o giz de cera e pintar, e aí vai as fichas de várias cores. A gente vai estar nomeando as cores com ele, vai conferir quantas fichas tem iguais, quais os nomes dessas letras. A gente vai estar trabalhando também a questão da quantidade. Então, tanto a gente vai estar trabalhando tanto a parte da alfabetização, como a gente vai estar trabalhando esses conceitos matemáticos de antecessor, de sucessor, que é o que vem antes, o que vem depois. Vocês podem estar usando materiais concretos, colocar em cima da mesa, um prato, uma colher, um copo, uma jarra. Quem que está na frente, quem que está depois, quem que está antes, quem que está depois, quem é o primeiro na sequência aqui desses objetos, quem é o que vem depois. Então isso vocês podem estar fazendo com o brinquedo deles, com letras de fichinhas, com letras móveis, com objeto, com os dedos das mãos. A intenção é que você faça com que ele compreenda essa importância do que vem antes e do que vem depois. Essa sequência, para que ele se aproprie dessa questão de saber quem vem depois ou quem vem antes. E aí a gente também vai estar se apropriando da questão das letras. A gente vai ver que eles vão perceber que elas seguem uma ordem e que nessa ordem o A sempre vem primeiro e tem uma letra que vem por último. Ela nunca vai mudar de lugar. E que nessa ordem lá, cada uma ocupa um espaço e que esse espaço é respeitado por essa que vem. E aí nisso a gente procura antes e depois ele vai ter essa noção aí de que as letras elas têm essa ordem, assim como os números também. Que nas palavras uma letra pode vir 2 vezes, pode vir uma vez, pode vir mais de 2 vezes. Então é importante que ele tenha essa noção de quantidade, de frente, de trás, de alto, de baixo, que a gente já vem trabalhando, que esses conceitos a gente trabalha lá na pré-escola, mas que às vezes o aluno chega lá no fundamental e ainda não tem esse conceito ainda definido. Ele não sabe o que está na frente, o que está atrás, quem vem antes, quem vem depois, quem é maior, quem é menor. E essas atividades servem para a gente estar fazendo esse despertar. E usando também o lúdico, que é importante para a nossa clientela, a gente sempre fala. É mais fácil a criança aprender com algo que ele possa ver, com algo que ele possa pegar, algo que ele possa sentir. E porque esses conceitos mais simples, que muitas vezes são deixados de lado, eles fazem falta, como a gente viu, o que vem antes, o que vem depois, a gente vai trabalhar em antecessor e sucessor, que já é uma palavra mais complicada, e que se ele não aprender o que vem antes e o que vem depois, ele vai achar difícil na hora que tiver uma sequência e você pedir para ele identificar, que são conteúdos, acho que do 3º, 4º ano a gente já começa a estar trabalhando, e aí o aluno não consegue fazer, porque o conceito mais simples, ele não se apropriou no momento certo. E aí a gente precisa estar trabalhando, às vezes voltando ao simples para que a gente possa poder avançar essa escadinha, não tá pulando os degraus. Aqui a gente vai trabalhar, aqui eu usei papelão, aqui é um papelão, se consigo virar, papelão. Aí o que eu fiz? O que foi feito aqui? A gente desenhou um círculo. Primeiro desenhei esse círculo maior. Aí eu dividi o círculo, que aqui tá imitando uma pizza. Eu dividi o círculo em 6 partes iguais. E aí em cada parte eu identifiquei. Vocês vão ver que aqui eu tenho bolas, círculos de tamanhos diferentes e círculos de cores diferentes.
Aí eu tenho uma quantidade para cada círculo. Então, em cada fatia dessa pizza que eu dividi, o que eu fiz? Eu botei uma quantidade e tamanhos diferentes de círculos. Aí aqui, ó, pode ver que tem um número, tem a cor. Aí então ele vai procurar lá nessas fichas a sequência que tá aqui, que é o código que tá bem em cima. E aí ele vai montando, ele vai procurar onde é que tem dessas fatias de pizza. E tem uma cor lilás, ó, o número 1 e a cor lilás. Então ele vai identificar qual parte que tem uma cor lilás, que número é esse? É 2, que cor é essa? Verde. Então eu preciso ter 2 bolinhas verdes. Que número é esse? 1, que cor é essa? Rosa. Eu preciso ter uma bolinha rosa. E aí ele vai fazer o quê? O encaixe, bem aqui desse pedaço, desse primeiro pedaço de pizza. Aí você pode estar brincando com ele. Vamos lá, você já comeu um pedaço. Vamos procurar outro. As cores e os números. Onde é que eu vou encontrar 2 bolinhas verdes? Onde é que está pedindo 2 bolinhas verdes, 2 rosas e uma preta, ó. 2 verdes, 2 rosas e uma preta. Eu venho e encaixo. Percebam que nós vamos ter alunos que não vão conseguir fazer esse encaixe sozinho. Mas é o que a gente sempre fala para vocês. A ajuda da mamãe nesse momento, de mostrar, de falar, sempre nomeando as cores, falando do número, fazendo referência. Aí vem outra fatia da pizza. Aqui eu tenho 2 marrons. Onde é que eu tenho 2 marrons? Onde é que está pedindo 2 marrons? Ele vai fazer essa leitura aqui, ó, essa percepção visual, ele vai ler, vai ver onde é que está essa cor, ele vai identificar bem aqui, ó, 2, número 2 e 2 bolinhas marrons. Tem o número 3 e 3, o que? Vou ter que encontrar 3 bolinhas marrons, azulzinha. E uma vermelha. Será que tá certo? Será que é essa? Ou essa daqui que tem vermelha? Não, porque aqui tenho 2 bolinhas vermelhas e aqui tá pedindo uma. Ele vai acertar de primeira ou vai errar. E vai depender muito da interferência que você vai fazer para que ele consiga montar. E aí, com isso, a gente além de estar trabalhando esses conceitos de maior, menor, a quantidade, a gente vai estar trabalhando o raciocínio lógico dessa criança, porque ela vai ter que prestar atenção no que o código está pedindo, vai procurar essa fatia, ele vai ter que ter atenção, concentração também nesse momento aqui, para ele conseguir montar a pizzazinha, porque a pizza ela não vai ser montada de qualquer jeito, ela tem um código, um segredo que a gente tem que seguir para que a gente consiga montar. E quando monta, você vê que ele é bem colorido, vai chamar a atenção da criança e ele vai também estar simbolizando algo que ele gosta, que é muitas crianças comida, gostam, né? De pizza, né? Então, e também é bom a gente trabalhar essas questões que segue código, porque trabalha a questão da disciplina. Porque às vezes o aluno quer fazer de qualquer forma. Não dá certo. Se você botar o contrário, não vai encaixar, não vai fechar. A pizza não vai ficar completa. E tem alunos que não gostam de seguir a ordem, de seguir o combinado. Então, um recurso desse aqui, uma atividade dessa, é muito boa, porque você vai trabalhar essa questão da disciplina. Não, se você não botar a ordem certa, não vai conseguir. Não adianta você pular. Aí você vai estar trabalhando também a questão do raciocínio, da paciência, da atenção. É um recurso simples, mas fundamental para se trabalhar. Às vezes até o adulto também não tem aquela paciência de fazer, de procurar as partes iguais. O quebra-cabeça, tem adulto que não senta para jogar um quebra-cabeça, porque ele não tem paciência de encaixar peça por peça. Mas um trabalho desse, um recurso desse, que encaixa, que segue códigos, é importantíssimo para trabalhar essas questões. E é muito fácil de ser feito. Lembrando que esse pedaço aqui, ó, eu recortei e aqui embaixo tem uma parte inteira. Essa de cima eu tirei o círculo do meio, que aí você vai procurar um objeto redondo. Eu aqui no caso tinha um tamborzinho de brinquedo, pode ser uma tampa de depósito que a gente tem. E aí eu fiz o central e depois eu só fiz o maior por fora. Só tive uma noção mais ou menos e fui tirando o tamanho. Não precisa ser uma medida exata. Se o aluno ainda não conhece os números, você pode usar só as cores.
Também. Pode usar só desenho, pode botar aqui uma florzinha, uma estrelinha. Aí você vai fazendo conforme os códigos que ele conhece. Aí nós temos aqui já para que a gente sabe que tem algumas crianças que elas ainda não. Como a gente está trabalhando essa questão dos conceitos matemáticos, a gente está trabalhando a parte mesmo da matemática, algumas crianças elas ainda não identificam, como a Elis falou, a questão desses conceitos mais básicos que a gente trabalha lá na educação infantil e que, por incrível que pareça, essa criança ela não conseguiu se apropriar desse conceito e ela ainda não consegue fazer com destreza identificar alguns conceitos, como aqui a gente colocou, ó, grande, ó, e pequeno. Se você observar na fichazinha, eu tenho 3 tamanhos, igual lá na pizza que a gente tem 3 tamanhos de bolinha, pois aqui tem 3 tamanhos. 3 tamanhos de quadrados. Tem um quadrado, ó, vocês estão vendo? Para ele identificar que as coisas, tem determinados objetos, que até se for 3 irmãos, a gente vai procurar, olha, tem o maior e tem o menor, e tem o do meio e tem o menorzinho. Que aí ele diz assim, é o grande, o mais baixinho e tem o menorzinho. E a gente vai estar ensinando para ele a nomenclatura correta. E aqui tem um quadrado, que ele está pintado de vermelho, que é o grande. E aqui nós temos o outro, que está pintado de vermelho também, que é o último, que é o pequeno. Então ele vai ver que dentre os 3 tamanhos, o maior é o grande e o menor é o pequeno. Aqui ele tá, eu fiz numa ficha, tá plastificada, é algum material que a gente usa na sala de recursos que a gente vai trabalhar. Mas vocês podem estar fazendo em casa, que é como a gente pegou aqui, ó, a ficha, ó, a mesma ficha, papelão, desenhado pra gente também, não tem como eu fazer, tá aqui, desenhada, os quadrados de tamanhos diferentes, 3 tamanhos, o grande pintado de vermelho, e eu vou fazer uma outra pro pequeno, que esse pequeno vai estar pintado de vermelho, ele vai ver que quando for o grande é o maior que tiver e quando for o pequeno é o objeto menor que tiver. E para esse jogo aqui a gente tem as fichas, ó, que nós temos 2 carros, nós temos o maior e nós temos o menor. Professora, só que eu não tenho essas fichas. Sim, mas você pode fazer, ó, aqui, ó. Desenhou a árvore, tá? Só passou a fita, faz aquele envelopamento que a gente sempre fala para vocês, né, ó. A maior e a menor. A gente pode fazer com essas fichas, a gente pode fazer com objeto que a gente tem em casa. Os depósitos da mamãe, né? A mamãe tem um depósito maior, tem um depósito menor, tem o copo maior, tem o copo menor. Geralmente a xícara da mamãe e do papai é maior, a xícara da criança é menor. Então a gente pode estar fazendo isso com objetos do dia a dia. A camisa do papai eu posso botar na mesa, que é maior, e posso botar da criança, que é menor, e fazer essa diferença. O importante é ele perceber que existe essa diferença do maior para o menor, do grande para o pequeno. E também a gente pode estar utilizando para aqueles alunos, os autistas principalmente, que não são verbais, que aqui a gente tem, ó, o tamanho, tem o nome do objeto, que no caso tem a figura, os tamanhos diferentes e tem os nomes. E com essas fichas aqui a gente vai estar estimulando a questão da fala e também já dando início àquilo que a gente viu em umas aulas anteriores, que foi o PECS, que o PECS é justamente isso. A gente vai usar figuras para a gente estar trabalhando essa oralidade, para ele estar se comunicando. Se a gente tem aqui grande, o que é grande? Uma bicicleta grande. E a gente vai estar trabalhando aquela formação de frases que a gente viu lá no PECS, ó. É isso, são conceitos. Então lá no PECS, isso daqui quer dizer grande. E a gente vai estar trabalhando com ele e ele já vai estar se apropriando essas crianças que a gente precisa ter uma outra vertente que não é a oralização, e sim um suporte para que ele possa se comunicar. E aí é importante você fazer as fichinhas coloridas, não precisa necessariamente ser assim, plastificada, como nós fazemos, mas vocês podem fazer o desenho, pintar, até dá para a própria criança pintar,
dispor essas fichinhas no local, na mesa, no colinho dele, se ele for cadeirante, pertinho dele, no chão, sentado, se tiver possibilidade, e pedir, pegue a banana para a mamãe, ele vai pegar a banana. Agora, você come banana, como é que você come a banana? Tem que tirar a casca da banana. E aí, você vai trabalhar a questão de frutas, questão de alimentação, o que você gosta, o que você não gosta. Pode trabalhar a cor, e é importante você trabalhar essas fichinhas, identificando o que tem nas fichas, falando da função dessa fruta para a criança, onde é que ele vai achar aqui um tomate, para que serve o tomate, onde que ele vê esse tomate em casa, quando a mamãe traz da feira, sempre trazendo para a vivência do aluno, você vai estar trabalhando a linguagem, e ele vai ter uma forma de se comunicar, porque a gente já trabalhou antes, vocês viram a importância do PEX, principalmente para os alunos que não oralizam, que não falam. E aí, como um último recurso desse de hoje voltado para matemática, a gente tem aqui com objetos que vocês têm em casa, que são copos descartáveis, uma sobra de aniversário, então se a gente não tem mais, vai no aniversário, a gente vai lá e cata, vai juntando. Aqui nos copinhos eles estão numerados, ó. Aqui eu fiz com papel, imprimi, mas eu vou já dar uma outra opção para vocês. Aí tem, ó, a gente vai fazer até o número 10, ó. A gente vai pegar, botar eles. Aqui eu vou botar de frente para vocês, mas aí para criança, ele vai estar de frente para criança, esses copos. Lembrando que a gente continua trabalhando na questão da ordem, tá? Da sequência. Zero. E aqui, ó, nesses copinhos, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu usei um macarrãozinho, ó. Mas vocês podem estar usando aí feijão, vocês podem estar usando pedrinhas, vocês podem estar usando palitos, vocês vão usar o que vocês tiverem ao alcance de vocês. Não é para dificultar, a gente quer facilitar. Então, são sugestões. Aqui eu tinha um macarrão em casa, mas vocês podem ter outros objetos. Feijãozinho, as pedrinhas mesmo. Aí eu vou botar as quantidades em cada copo. Aqui é 5. A gente vai botar 5 macarrõezinhos dentro. E aí nisso a gente vai fazer em todos a mesma coisa. E aí a criança, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, tem copinhos pequenos. Eu disse que eu ia trazer outra sugestão. Ó. Tá vendo? Aqui eu não fixei o número impresso. Aqui eu escrevi um pincel. Então, a gente não tem como imprimir. Então, a gente vai escrever com pincel. Aqui eu peguei, eu também vou dar para a criança esses 10 copinhos numerados também. Só que no dele não vai estar organizado. O dele vai estar bagunçado. E ele vai ordenar, vai seguir a ordem dos números. Qual é o primeiro número? Aí a gente vai pegar e dar os copinhos e dar uma quantidade de macarrão. Ele vai fazer a ordem e nisso, o que ele vai pegar? Então ele vai pegar um macarrão e botar dentro. Aí ele vai, esse daqui, eu vou botar alguma coisa dentro dele? Não. Porque é o 0. Zero tem alguma coisa, o 0 representa alguma quantidade? Representa o quê? Nada, vazio. E aí a gente vai quantificando e vai botar, e ele vai conferir, ó, aqui qual número é esse? É o 9. Ele vai 1, 2, 3, 4, no caso aqui já tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10? Vai trabalhar a quantidade. 9. Vai trabalhar também a questão da percepção visual, da percepção tátil, porque se você trabalhar com grão, ele vai pegar, ele vai fazer esse manuseio. Sempre as crianças, eles gostam muito de fazer essa questão do pegar, do sentir, é importante para que trabalhe a percepção tátil. E aí toda essa questão de você fazer com que o aluno perceba que isso aqui é um macarrãozinho, que ele pegue, ele vai começar a querer contar, a separar. Primeiro você vai falar com ele essa questão, vamos separar. Olha, esse aqui eu tenho o número 8, porque ele já conhece o número 8. Se ele não conhecer o número 8, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 8 pedacinhos aqui dentro. Aí depois você vai dizer que aqui tem 8, conforme esse número aqui. Você tem muita chance de trabalhar com recurso desse, porque é fácil.
Você pode trazer o feijãozinho, pode trazer o arroz, pode trazer o macarrão. O arroz já fica mais difícil para ele pegar porque o grão é pequeno. Então a maioria dos nossos alunos eles têm um comprometimento na mão, mas o que vai acontecer? Você em casa vai estar ajudando, que a gente sempre pede a parceria de você. Importante é fazer com que o aluno participe da atividade. Professora, porque ele não consegue abrir e fechar a mão, ele não vai fazer atividade. Não, ele vai fazer com a ajuda de você, da forma dele. E se ele não puder pegar, ele vai, pelo menos vai ficar vendo você realizar a atividade e falando com ele sempre. É importante a gente sempre estar colocando a quantidade, contando bem alto. 1, 2, para que ele perceba que cada vez que você fale, você está colocando lá a quantidade. Então é um recurso simples, mas é um recurso bom, importante. E aí depois que você organizou ali, aí tem uma bolinha, que pode ser até uma bolinha de meia, que você pode fazer em casa, uma bolinha de papel coberta com saco. Bora usar a criatividade e fazer uma bolinha. E aí ele vai pegar, tá com uma distância boa e vai jogar. Ele vai derrubar um copo. Esses copos eles não vão estar juntos, vai estar numa distânciazinha. Ele derrubou um copo. Qual copo que ele derrubou? Vamos dizer que ele derrubou aqui o 5. Ele vai conferir quantos macarrõezinhos tem dentro. 5. E aí ele vai ter que pegar 2 copos ou 3 e vai formar essa quantidade, os 5. Aí ele vai, como é que a gente vai conseguir formar 5? Vamos pegar ele, se ele já tiver o conceito matemático dominado, ele vai pegar, eu vou pegar 2 e quantos faltam para 5? Mais 3. Aí ele vai pegar 3, então vamos juntar. Ele junta, a gente pode até aqui estar vazio, de repente está vazio. E aí ele vai conferir, deu quantos? Deu a quantidade. Esses 2 copos aqui vai sair. E aí nisso ele vai fazendo os outros cálculos. Então, gente, é fácil a gente trabalhar, basta a gente ter criatividade, boa vontade e aproveitar o momento que os nossos filhos, os nossos alunos, filhos de vocês, estão, vamos dizer assim, favoráveis para fazer a atividade. Então, nós queremos agradecer, tá? Nos despedir aqui e desejar um bom dia e até a próxima. Bom trabalho aí manual para vocês. Obrigada aí pela presença. Tchau.